Bom dia a todos. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre orçamento empresarial. O primeiro vídeo que eu montei para vocês foi um vídeo que falava um pouquinho da importância do orçamento nas empresas, e hoje a gente vai comentar sobre como estruturar um orçamento, quem são os responsáveis, qual a responsabilidade de cada um, para o melhor funcionamento de um orçamento, da elaboração de um orçamento na empresa. Então, via de regra, as empresas podem ter um comitê orçamentário, que é composto pela diretoria, mais o controller, que é responsável direto pelo processo de orçamento. E esse comitê, ele vai estar trabalhando, elaborando as premissas orçamentárias, né, que vão estar vigorando. O que a gente chama de premissas? Qual é a taxa de juros, qual vai ser a variação cambial, qual é o nível de crescimento do PIB, todos esses fatores que vão estar influindo no desempenho da empresa. Então, cabe a esse comitê, né, estabelecer essas premissas para a elaboração do orçamento. Também o comitê vai definir o processo de condução, né, e o modelo que vai ser adotado em função das crenças e valores da empresa. A estrutura contábil vai ser responsabilidade do controller, que vai estar trabalhando com a missão, visão e objetivos da empresa para montar e estruturar esse sistema de informação contábil, tá? Bom, os tópicos que devem ser observados dentro da estrutura contábil é a definição de critérios de contabilização das receitas e despesas e definição de critérios e distribuição de gastos, se houver necessidade, né? Então, são o que a gente chama normalmente de centro de custos, né? Vai ter que ter um manual de procedimentos, a estruturação das contas contábeis e definição das áreas de responsabilidades, os centros de custos, né? E o plano de contas. Vai ter necessidade de um sistema de apoio, né? Justamente para cálculo de lançamentos orçamentários e checar isso com as informações contábeis, né? Para ver se efetivamente a gente está trabalhando com os dados corretamente e se nós estamos atingindo os nossos objetivos. Então, toda essa parte de sistema de apoio também cabe ao controller, definir a tecnologia, os relatórios e o cronograma de execução orçamentária, tudo isso fica na área de controladoria. Na instituição, no banco lá onde eu trabalhava, na realidade a gente trabalhava o orçamento com a diretoria, eu elaborava o orçamento com a diretoria, mas muito mais a diretoria comercial, né, que é óbvio que é extremamente importante, a questão da diretoria administrativa e a minha diretoria, que era de produtos também. Então, basicamente, eram essas três diretorias que a gente trabalhava e sacramentava o orçamento e depois apresentava lá para o presidente numa boa. Então, aqui, os passos aí que a gente precisa prestar atenção para a elaboração do orçamento é, primeiro, eu tenho que fazer com que meu orçamento não conflite com a missão e os objetivos corporativos da minha instituição. Então, é óbvio que eu vou ter como premissa a missão e os objetivos da empresa. Se for no caso de uma empresa que trabalha com questões ambientalistas, por exemplo, jazidas de minerais, a Vale do Rio Doce com estação de minério de ferro, eu tenho que ver se eu tenho limitações nesse setor.
E aí, em cima dessas limitações, é que eu vou estar elaborando meu orçamento, tá? Eu tenho que sintetizar todos os orçamentos produzidos por cada um dos departamentos, por cada uma das áreas, dentro de um orçamento mestre. Então, o que significa isso? Vamos imaginar, por exemplo, uma Unilever. A Unilever tem uma série de fábricas aqui no Brasil. Tem fábrica de tomate em Goiás, tem fábrica de margarina em Minas, tem fábrica de sabão em pó, sei eu, no interior de São Paulo. Né? Então, o que acontece? Cada uma dessas unidades produtoras, ou centro de custos, ou como queiram chamar, vai estar elaborando o seu orçamento e vai estar enviando isso para a controladoria aqui em São Paulo. A controladoria aqui em São Paulo vai estar organizando, compilando todos esses orçamentos das unidades fabris, né? Justamente analisando se faz sentido ou não faz sentido. E em cima disso é que vai estar depois encaminhando para a matriz em Londres, né, para compilar esses orçamentos com o resto do mundo, Ásia, os Estados Unidos, África, Austrália e por aí afora. O que vai acontecer? Depois de estar aprovados esses orçamentos, eu vou estar monitorando os resultados reais contra os orçados e reportar as variações. Né? E vou tomar, a controladoria, junto com a diretoria, vai estar tomando as ações corretivas para eliminar essas variações ou revisar os orçamentos. Em linhas gerais, o orçamento consta 3 fases: a de previsão, reprojeção e controle. Previsão é a fase onde eu coloco tudo aquilo no papel em função da conjuntura econômica, das políticas de preço, das estimativas de inflação. Então, os cenários que eu estou desenhando para o mercado, e em função disso eu vou estar reelaborando a minha previsão. O que a gente percebe aqui nessas últimas semanas, em função da pandemia, todas as empresas, as grandes empresas que têm ações cotadas em bolsa, todas elas tinham, no início do ano, um orçamento, na verdade, o que eles chamam aqui na Bolsa de Valores é guidance, né, que são as diretrizes, as linhas mestras que estão orientando a empresa ao longo do ano, que vão orientar a empresa ao longo do ano, que essas previsões que estavam sendo feitas não estão mais valendo. Elas estão comunicando ao mercado que não vão mais fornecer previsões de desempenho ao longo de 2020. Isso por quê? Porque elas não sabem como vai ser a retomada da economia quando a gente sair do lockdown, quando a gente sair dessa isolamento social. Né? E então elas estão realmente paradas no momento. Vão revisar, com certeza nós vamos ter aqui uma reprojeção com base entre os dados orçados e o que está acontecendo efetivamente no mercado. Né? E aí a última parte desse processo é a questão do controle, né? Mas o processo de reprojeção das metas, dos objetivos para o exercício 2020, a gente só vai ter uma ideia um pouquinho melhor no segundo semestre, quando a economia voltar à sua atividade normal, ou mais ou menos normal. Bom, aqui o modelo genérico de processo orçamentário. A primeira parte, que são a preparação das peças, a área responsável é a controladoria. A primeira etapa de aprovação, aí entra o comitê orçamentário, se houver na empresa, ou a pessoa responsável, né? Depois, a remessa para os departamentos responsáveis é por ordem da controladoria. O retorno dessas peças com as sugestões, tudo isso todas as áreas precisam estar trabalhando, e quem vai compilar todas essas informações
vai ser a controladoria com o orçamento, na parte da revisão dos orçamentos recebidos. Ajustes em cima de reorientações do comitê para as áreas, controladoria com as áreas, e a parte de conclusão das peças, como a elaboração do orçamento geral, projeções de resultados, controle orçamentário, e tudo isso vai ficar a cargo da controladoria. E o reporte das variações, a controladoria, junto com as áreas responsáveis, é que vão estar justificando o porquê não se atingiu, né, aqueles objetivos que eram previstos, que estavam previstos. Bom, agora a gente precisa trabalhar um pouquinho sobre a construção de um cenário, né, para a elaboração e a elaboração das premissas de um orçamento. Para a elaboração do cenário, eu vou estar olhando um pouco o macroambiente econômico, político e social. Então, assim, uma das coisas que é importante é ver quais são as variáveis internas e externas que vão estar influenciando a minha atividade, né, o meu negócio. Então, crescimento do PIB impacta, renda das pessoas impacta, taxa de desemprego impacta, taxa de juros impacta, câmbio impacta. Então, essas variáveis que têm um impacto, né, no meu negócio são as variáveis que eu vou estar trabalhando no meu cenário. E eu vou construir 3 cenários, um otimista, um mais provável e um pessimista, né, para poder justamente ter 3 simulações daquilo que poderia estar acontecendo na minha empresa. Então, para que a gente pode estar considerando aí de variáveis para um cenário. PIB mundial, se a minha empresa exporta. Balanço de pagamentos, reservas internacionais, déficit público, dívida interna, juros, inflação, taxa de desemprego, renda anual, crescimento da empresa e do setor, né? Se a empresa se o setor que eu estou inserido é um setor que está bombando ou é um setor que não está bombando, né? E em função dessas premissas é que eu vou estar começando a trabalhar um programa de produção, avaliar a quantidade de funcionários que eu tenho, a questão de aumento de salário, se houver, aumento de preço, né, se houver ao longo do tempo. Então, por exemplo, empresas do setor de siderurgia, Gerdau, Usinina, CSN, todas elas já no início do ano, janeiro, fevereiro, elas já anunciam o setor, as empresas compradoras, né, e as empresas que importam a matéria-prima delas, de que elas vão dar um aumento no preço do aço em dólar. Então, eu já sei que em janeiro ou fevereiro o aço vai ficar mais caro. Então, isso eu já estou computando, né, nas premissas do meu orçamento. Se eu sou uma empresa que exporta, eu preciso trabalhar com a questão da variação cambial, né? As taxas de inflação também vão estar impactando no meu negócio, né? Taxas de juros, de empréstimos nacionais ou internacionais. Se eu sou uma empresa que vai buscar investir em máquinas e equipamentos para aumentar minha produção e que eu vou buscar financiamento, seja no mercado brasileiro ou no mercado internacional, isso também vai estar impactando aí no meu orçamento, né? Então, justamente os investimentos necessários e o que a gente viu um pouquinho antes, que é justamente o ciclo operacional da empresa, né? Que é a política de contas a receber, de estocagem e de contas a pagar. Então, todas essas premissas são importantes e que vão estar influenciando o resultado final da empresa no exercício. Então, para concluir, aqui a gente tem um esquema de como funciona a estratégia, né? E aí o orçamento dentro da estratégia da empresa. Primeiro eu tenho que ter o plano estratégico, que vai ser a leitura do ambiente interno e externo. Em cima dessa leitura do ambiente interno e externo, eu vou estar elaborando, né, a construção de cenários: otimista, pessimista, conservador, mais provável.
Em cima dessa construção de cenários é que eu vou estar elaborando as minhas premissas orçamentárias. Quanto eu quero de crescimento, que tipo de investimento eu vou precisar, a contratação de mão de obra sim ou não, e por aí afora. Em cima dessas premissas, eu elaborei meu orçamento. Elaborado o meu orçamento, ele está sendo posto em prática, e aí eu tenho que ter justamente um sistema de informação que vai estar coletando depois o que foi orçado com aquilo que está sendo realizado efetivamente na empresa. Então, essa era o comentário que eu queria fazer sobre como estruturar um orçamento. É óbvio que muitas vezes a gente está numa empresa pequenininha, né? Por exemplo, um escritório contábil, que é uma coisa muito pequenininha, e a parte do orçamento muitas vezes não é observado, né? Mas eu acho que deveria, sim, o gerente ou o dono da empresa, desse escritório, deveria estar contatando todos os colaboradores e simplesmente, para motivá-los, inclusive, elaborar um planejamento estratégico e um orçamento para justamente ver e motivar o crescimento da empresa. Então, basicamente, era isso que eu queria estar compartilhando com vocês